Boa noite, boa noite. Hello, tudo bom? Olá, como vocês estão? Me ouvindo bem? Me vendo bem? Depois vocês confirmam para mim se o áudio tá legal, tá bom? Boa noite, vamos chegando, vamos chegando. Boa noite, Portugal. É um prazer receber o pessoal de Portugal aqui na live. Não vou enrolar muito para começar, vou esperar a Fernanda entrar para a gente não enrolar, porque a gente tem muito conteúdo, a gente quer falar bastante, conversar com vocês, conversar bastante. Enquanto a Fernanda não vem, eu vou me apresentar para quem não me conhece, para o pessoal de Portugal, para o pessoal da Fernanda, para o pessoal dos Estados Unidos e da Irlanda, que também disseram que estariam com a gente aqui hoje, para toda a galera que está assistindo. Meu nome é Naraline, eu sou nutricionista, Naraline Bolelli, mais conhecida aqui na minha região, formada há 14 anos, mas somente há 4 anos eu transformei a minha vida com uma alimentação baseada em comida de verdade, variando entre as estratégias low carb e cetogênica, tá? E também praticante de jejum intermitente. E desses 4 anos para cá, minha vida transformou totalmente e eu consegui também transformar a vida dos meus pacientes. Só aí eu consegui sucesso no consultório, consegui sucesso nos tratamentos e um emagrecimento eficaz e duradouro, posso dizer que até definitivo. Então, eu e Fernanda, deixa eu chamá-la aqui, nos conhecemos há pouco tempo, enorme prazer de conhecê-la. E a gente fala na mesma língua, a gente defende as mesmas causas, não é, Fernanda? Oi! Oi, que prazer estar com você Companheira de aqui. guerra. Depois de uma live maravilhosa dessa da Janaína e da Daniela, nós viemos, né, Esquecidos, preparadas. animados, né? Porque o assunto é muito bom, né? E que ótimo que deu uma Nossa, que aquecida, né? live maravilhosa, né? Ah, Nossa, não com pode certeza, com perder, na hora que eu vi certeza. gente, a gente não pode encavalar uma live na outra, porque eu Verdade. sou a primeira pessoa que manda todo mundo assistir a live dela, gente. Para Eu Janaína também, Rosa. não, meus pacientes eu mando vídeo dela direto, porque a gente precisa, né, Fernanda? Eu, como nutricionista, eu te falei, eu moro numa cidade muito pequena, a gente precisa de autoridades que estejam junto com a gente, que falem do assunto e comprovem o que a gente está Exatamente. falando, né? Porque Isso. eu, assim, não sei se você vive isso aí em Portugal, mas aqui na minha região já fui chamada de louca, vou matar as pessoas. Tadinho. Então, assim, é uma causa que eu defendo tanto, Fernanda, que eu saio daqui e viajo 12 horas de ônibus para ir estar fazendo após estratégia de Por favor, baixo não. carboidrato em BH. Então, assim, Imaginei que ele ia eu falar. largo criança pequeno, marido, faço essa loucura, porque eu defendo a causa, eu tenho certeza do que eu estou defendendo, É, absoluta. é Entendeu? isso. Então ninguém vai me parar e ninguém vai me É isso segurar, mesmo. né? É isso. Então, por isso que eu me aproximei de você. Eu vi a sua live com a NV e eu falei, gente, essa menina, a Nara tem a coisa na veia mesmo, que é aquela convicção. Que não é todo mundo que você vê essa convicção, porque as nutris tradicionais, elas trabalham como se fosse mais uma estratégia, né? Mais uma carta no Exatamente. baralho. Ah, não se usa para sempre, é só de vez em É só quando. uma estratégia da individualidade de cada um. E, na verdade, assim, quando você entende que o ser humano bicho, ele tem uma afinidade com proteína e gordura, e a gente prioriza isso e o resto a gente vai encaixar, em detalhes são individualidades, mas tem um drive que é o mesmo, né? Que é a questão das cetonas, você rodar em cetonas, né? O valor que tem as cetonas na nossa vida, o quarto macronutriente que está negligenciado há tantos anos. Então, quando você tem essa Verdade. visão, você tem esse entendimento, aí as coisas ganham outro significado. Fernanda, antes da gente aprofundar, porque eu tenho certeza que nós duas somos uma combinação perfeita, se apresenta para o meu povo, que eu já me dei uma apresentada aqui antes de você entrar. Se apresenta, Tá. fala de você. Gente, eu sou Fernanda Anders, eu tenho perfil Cetogênica Portugal, eu trabalho com cetogênica tem pouco tempo, um ano e pouco, na verdade. A cetogênica entrou na minha vida de uma forma muito revolucionária. A minha formação original é publicidade. Eu
trabalhei com publicidade, como publicitária no Brasil por 20 anos e vim para cá. Vindo para cá, eu já vim com um quadro de resistência à insulina, sempre fui uma pessoa muito saudável, sempre comi grãos integrais, cereais integrais, muitas verduras, né? Eu sempre fiz atividade física, eu corria, saía para correr, não corria menos que 8 quilômetros, né? Eu brincava, não vou calçar tênis para correr menos que 8 quilômetros, isso é um absurdo a pessoa correr menos que 8 quilômetros. Então, eu fazia muita atividade física com alimentação saudável dentro da pirâmide e eu era magra e fiquei resistente à insulina. Aí, o que acontece? Eu não entendi muito bem na época, o médico me diagnosticou, me deu metformina. Quando eu cheguei em Portugal, eu engordei 15 quilos. E eu já tinha engordado 5 quilos no Brasil antes de vir, por causa da minha artrose, que eu tive que parar de correr. Hoje que eu entendo que eu tive doença autoimune, né? Eu tenho tiroidite de Hashimoto e tal. Aí eu comecei a mergulhar na cetogênica, descobri sem querer, e eu fiquei louca, porque começou a me cair uma ficha. Aí eu sarei, em 20 dias eu sarei da resistência à insulina. Em 20 dias de cetogênica, eu tomei metformina por 6 anos. Aí aquilo começou a me dar uma revolta. Aí eu comecei a estudar esse assunto loucamente. Eu fiz o curso de NOC, né, da NOC Foundation Nutrition Network. Eu fiz o curso de nutrição, fiz o curso para médico deles, porque eu quis realmente me aprofundar. Eu cogitei fazer licenciatura em nutrição aqui em Portugal, mas na minha cidade não tem faculdade. E eu percebi que Portugal é um país que leva bem a sério as diretrizes nutricionais da OMS, né? Que trata, por exemplo, diabetes com grãos integrais, né? Com uma dieta high carb e condena as gorduras, né? Que não estimulam a insulina. Então, eu percebi que eu ia estar sem estar falando, sem estar aprendendo o que eu quero aprender, o que eu acredito. Então, me enveredei por isso e eu estou já trabalhando, já tem uns 6, 7 meses, trabalhando não, um pouco mais, na verdade, com grupos tem 6, 7 meses, mas com mentoria tem uns 8 meses. E eu estou amando e eu estou vendo resultados muito concretos. Estou, assim, apaixonada com esse trabalho e estou trazendo todo mundo. Eu tenho um viés de ativista, né? De abrir a cabeça das pessoas. Então, eu dou muito conteúdo aqui no meu IG e tenho um trabalho mesmo, né? Igual você tem no seu consultório, só que o meu trabalho é de mentoria. É basicamente isso. O seu grupo do Telegram e o seu canal são maravilhosos, porque é muita informação e as pessoas interagem. E quem está ali está em busca de conteúdo mesmo, né? De conteúdo, Isso é muito bacana. O seu grupo é sensacional, muito bom mesmo. E você responde, você interage, você não deixa as pessoas. Muito bom. É importante. Acho que a gente tem essas duas facetas, né? A gente tem que ampliar a consciência sobre o assunto e trabalhar em paralelo. Porque acho que se a gente só trabalhar e não ampliar a consciência, a gente não vai conseguir levar para as pessoas que as pessoas não vão acreditar. Sem dúvida. Fernanda, para a gente iniciar, eu quero citar os mitos que a gente achou mais interessante de falar. E a gente já vai adiantar para vocês que a gente acredita que não dê tempo da gente falar tudo que a gente quer falar. Se não der tempo, a gente vai marcar uma live de continuação. Mas a gente já vai avisar para vocês, de primeira mão, que eu e Fernanda vamos fazer o Café com Verdade uma vez por mês. A gente vai estar aprofundando os assuntos. Cada mês a gente vai aprofundar um assunto diferente. E a gente vai ver a necessidade, né? Aquela resposta, aquele feedback dos nossos seguidores também, aqueles assuntos mais relevantes. A gente vai aprofundar mais. Então, hoje a gente não vai aprofundar tanto em estudos, artigos, né? Compartilhar a tela, porque a gente vai deixar isso para falar em temas específicos separadamente. A gente vai falar sobre os mitos, tá? Os mitos que a gente separou são a gordura, né? O medo da gordura que todo mundo tem, que o cérebro precisa de glicose, que nós devemos contar calorias, né, para emagrecer, suco de frutas é super saudável, comer de tudo com moderação é legal, né? É super bacana. Low carb e cetogênica são dietas restritivas. As pesquisas observacionais que saem nos jornais, nos programas de televisão e nas revistas são relevantes ou não? A aceitação do padrão de beleza ou agora essa aceitação de se aceitar obeso e achar que isso é saudável, né? Comer de 3 em 3 horas. Esses são todos os mitos que a gente quer conversar com vocês. Mas assim, a gente vai iniciar. Eu achei, Fernanda, depois a gente conversou, achei muito interessante a gente iniciar falando dos estudos observacionais, porque deles a gente vai sair para uma série de outros assuntos, né? Ele pega tudo,
tudo, né? Ele Ele fala pega de tudo. tudo, tudo, tudo. E aí, você quer iniciar? Você quer Eu começar? queria entrar com uma pergunta. Você conhece aquele estudo que diz que quem toma sorvete na Austrália no verão corre mais risco de morrer por ataque de tubarão? Sim, nossa, esse daí é o mais, é o mais conhecido. Pra gente que Sorvete vai ter estuda, vontade de pular na boca do tubarão. Não é isso? Então, não, é muito estudo absurdo. Gente, o que a gente quer falar para vocês de estudo? Existem diferentes escalas de hierarquia para estudo. Os estudos que geralmente saem nas redes sociais, na mídia, nos programas de televisão mais famosos, né? Que às vezes são os médicos que estão lá falando desses estudos, tá, gente? A gente não está falando que é o repórter que está falando, não, é médico que está falando. Esses estudos são, na maioria das vezes, observacionais. Então, o que é um estudo observacional falando bem por alto? É associativo. Ou seja, é pegar, por exemplo, duas populações diferentes sem fazer não fazer nenhuma intervenção, a observar e tirar uma conclusão. Eu falo muito com os meus pacientes aqui, é comparar a minha cidade com a cidade vizinha. E aí fala assim, o povo de Calçado come mais pão que o de Bom Jesus, e o povo de Calçado é mais saudável. Então, pão é saudável. Exatamente. O problema é que o fato de ter associação, como é que funciona essas pesquisas? Tem pesquisas mais baratas, é interessante entender isso, porque isso, importante você falar. Então, me pegam, por isso que é muito feito isso, porque aí eu faço lá um doutoramento, aqui em Portugal é doutorado. Aí eu tenho que fazer uma pesquisa de conclusão do meu doutoramento. Aí eu não tenho dinheiro para fazer um grupo de controle, né? Por exemplo, se eu fosse fazer cetogênica, aí eu pegaria lá 300 pessoas e colocariam de uma forma controlada fazendo a cetogênica. É caro, é muito caro. Padrão OMS. Aí eu vou ter que ter uma equipe de nutricionistas e médicos fazendo a comparação, né? Fazendo essa monitorização dos dois grupos. Quanto custa isso? Mas não, aí eu preciso terminar o meu doutoramento. Aí eu vou lá, faço lá uns questionários. Gente, você fuma, você bebe, você come carne, isso aqui, isso aqui. Aí deu lá, quem come carne, tem mais câncer. Então quem come carne, então a carne causa câncer. Foi até bom você falar nisso, porque o estudo que saiu falando que carne causa mais câncer, não se mostrou depois que as pessoas que comiam mais carne comiam as carnes industrializadas, né? Comia salsicha, né? Essas carnes de hambúrguer, e eram também fumantes e tinham uma vida sedentária. Então, na hora de lançar a informação do estudo, só se lançou quem come mais carne tem risco de câncer, né? Mas não pega para aprofundar o que realmente é evidência dentro do estudo, né? O que foi relevante. Então, gente, é isso que a gente está querendo mostrar para vocês. Estudos associativos não vão dizer nada. E eles podem sair na imprensa. E esses saem na imprensa. Eles podem mostrar. Eles dão as chamadas do tomar sorvete e ser atacado por tubarão. Olha que legal. Você faz uma chamada matéria. Cuidado, se for para a Austrália, não toma sorvete, senão você vai ser atacado por tubarão. Já pensou? Então, loucura. Não é? É muita doideira, gente, mas é a realidade em que a gente vive. E a gente sabe que a maioria das pessoas, elas veem televisão, estão nas redes sociais, mas a grande maioria não busca entendimento, não busca mais informação, não aprofunda. E eu falo muito, Fernanda, que eu gosto do paciente que chega no meu consultório que já estudou, que ele procurou saber alguma coisa. Porque quando o paciente está preocupado mesmo, de verdade, ele procura chegar no seu consultório, porque todo mundo já conhece meu nicho de trabalho, sabe que eu trabalho com estratégia de baixo carboidrato. Então, se você pelo menos deu uma estudada nisso antes e chegou lá e me questionou, é muito mais fácil de você entender. Agora, quando, gente, você acredita em tudo que a televisão fala, porque, olha, esses estudos todos, Fernanda, meu WhatsApp enche de mensagem. Aqui, é verdade que low carb mata? É low carb, é verdade que cetogênica está causando doenças, principalmente em mulheres? Então, a gente vê a quantidade de informação errada, né, que é disseminada. E eu vou falar, a gente vê, o mais triste, Fernanda, é ver os profissionais. Eu entro em lives, às vezes, às 8 horas da noite, eu vou fechando as lives, porque tem hora que me dá nervoso. Você vendo o profissional falar assim, comer de tudo com moderação, não tem problema, sabe? Essa história que trigo faz mal, isso não existe. Isso daí é neurose. Então, a gente vê muita informação errada, né? Então, eu acho que a gente pode pegar o bonde
para falar de um dos principais mitos Vamos, e qual que que eu é o acho que próximo? gordura. Ah, gordura. Eu tenho um post aqui no meu IG que eu falo da gordura, que é um post que conta uma pesquisa que foi feita em 2003, um cara que chama Sam Feltham. Ele pegou, fez uma dieta por 21 dias, com 5.000 calorias, é isocalórica, né? 5.000 calorias de gordura e 5.000 calorias com carboidrato. O que acontece? Eu estou resumindo, tá, gente? Tem esse post na minha página, é o mito número 8. O que acontece? A dieta high carb, ele ganhou 7 quilos e 9 centímetros de gordura, de 5.000 calorias. E na low carb, ele ganhou 1 quilo e perdeu 3 centímetros de cintura. Então, explica pra gente aí, Nara, como é que funciona esse número? Então, o mais interessante você saber é que essa história que gordura faz mal veio de estudos mal feitos. Então já começa por aí, tá? O Então o Ansel Keys. comandante dessa história foi o Ansel Keys, né? Que é um filósofo, né? Estudou muito, mas só que ele estudou e ele tirou as próprias conclusões, fez o tal do famoso estudo dos 7 países, que ele escolheu a dedo, tá? As populações que levavam. Eram 23, né? Ele Aí ele escolheu só escolheu sete. 7 que Exatamente. corroboravam com a tese dele. Então, quando ele decide fazer isso e insistir que gordura é o que entupia a veia e o que matava, e ele conseguiu, como ele tinha uma grande influência política até, né? Ele conseguiu É. que pessoas muito importantes acreditassem no trabalho dele, investissem nesses estudos aí malucos que ele fez. E aí ele virou uma autoridade no assunto e o que ele falou foi batido martelo. Daí uma equipe grande, né, de médicos junto com ele também fizeram a bendita da pirâmide alimentar, que a gente aprende na faculdade, tá? E eu vou te falar, Fernanda, a melhor coisa, eu ia te falar no início e não falei. A melhor coisa que você fez assim foi adiar seu estudo Mais de pra frente. nutrição, porque aqui, por exemplo, no Brasil é a mesma coisa. Minha irmã está fazendo nutrição agora e está aprendendo a mesma coisa que eu Nossa, aprendi na faculdade, que é tempo. assim, é Será terrível, que tá? É dá? terrível. Será? Então, aí eles criaram essa pirâmide alimentar, onde a base são os carboidratos, tá? E a gordura está no topo, como que deveria ser menos consumido. E de lá para cá, a população inteira passou a fazer aquilo que a pirâmide alimentar e as diretrizes, que daí foram feitas as diretrizes, mandam. Então, o que a diretriz diz? O que a gente aprende na faculdade? 60% da dieta é carboidrato. Absurdo, O gente. resto Que você vai vida dividir. gordura! É, Que né? vida O gordura! resto. Mas o que as pessoas acreditavam até outro dia? Que o que engorda é a gordura que É a come. gordura. Pois é, mas acontece que se você for ver aquele ciclo de Krebs, né, que é o ciclo de produção de ATP, que ATP é nossa unidade de energia, quando está começando a estar produzindo ATP ali pelo ciclo de Krebs, a partir da glicose, quando o organismo percebe que já tem muita energia, ele já tem muito ATP, ele desvia o ciclo de Krebs para a lipólise e começa a produzir gordura. E o triglicéridos que dá no seu exame aí alto é por causa disso. Não é por causa da gordura da manteiga que você come, não. Eu tento ensinar isso para meus pacientes, tento facilitar bem. Eu explico o seguinte: nós temos os 3 macros, né, de fonte de energia, que a gente pode utilizar: carboidrato, gordura e proteína. E é essa sequência que o corpo segue. Por quê? Porque carboidrato, gente, ele só serve como energia. Ele não serve para mais nada. Porque o carboidrato, a glicose que a gente precisa, o nosso corpo produz. Então, nós Exato. não precisamos de carboidrato para sobrevivência. Inclusive, Isso. teve um nutricionista há pouco tempo que veio aqui no meu Instagram e pintou comigo, que falou que eu estava falando a maior doideira do mundo. E eu garanto para vocês, eu repito quantas vezes for preciso, nós não precisamos de carboidrato para sobreviver, porque o nosso corpo produz quando ele precisa. Não, e muito melhor, eu vou te falar, a minha curva glicêmica, gente, é uma linha. Porque Não, eu vi você é um espetáculo que você mostra essa sua, né, espetáculo. eu mostro, porque eu não faço como. Mas vezes tem dia que eu esqueço de publicar, mas gente, é coisa mais rara sair da cetogênica. E aí, E sabe o assim, que já aconteceu? O paciente já falou comigo assim: a minha glicose é muito baixa, eu tenho que comer carboidrato, porque a minha glicose é muito mas é baixa. baixo, por que você come carboidrato? Quando você Porque não você come tem carboidrato, hipoglicemia. pois é, aí você tem como se fosse aquela boia Os que tem na picos, caixa né? Você d'água. tem, os picos, Aí exatamente. cai um pouquinho, o seu fígado vai lá e faz a gliconeogênese. Cai um pouquinho, ele faz. Então você está sempre ali, ó. Aí quando você come um carboidrato, o seu açúcar vai lá, depois ele cai de novo. Então você atrapalha o seu organismo. O seu fígado, ele faz isso muito melhor do que quando você ficar comendo coisa que tem açúcar.
Olha, e você fala muito bem, eu assisti um vídeo seu esses dias no seu YouTube, você fala muito bem e foca muito bem no fígado, porque, gente, vocês não têm noção do quanto vocês estão É lascando o fígado tudo. de vocês. Vocês não têm noção, É sabe? tudo. Eu É isso. ensino os meus pacientes, Fernanda, quando você come carboidrato em excesso, você vai estocar a massa nos músculos, o glicogênio que você precisa, que é a primeira fonte de energia que o corpo precisa, vai procurar. Não que precisa, que vai procurar, porque ele sempre procura carboidrato primeiro. Mas o excesso de carboidrato, o fígado vai transformar em gordura e vai estocar, porque na verdade é isso que ele está entendendo. Se ela está comendo É. tanto carboidrato, é porque precisa estocar. E aí eu reforço para as mulheres por que que mulher ganha gordura com tanta facilidade e principalmente nessa região abdominal. Gente, senta na calçada de casa e olha para fora as mulheres todas que vão passar e conta quem não tá, qual mulher que não tá com barrigão. Pois é, Por gente. que, Essa é a gente? prova que a gente tem que a pirâmide tem alguma coisa de errado com essa Tá pirâmide. Porque errada. com 40 anos está todo mundo resistente à insulina. Exatamente. Mas o motivo tá aí. Tá comendo carboidrato o dia inteiro. O corpo entende que tem que produzir gordura. E nós, mulheres, fomos feitas para reprodução, gente. Deus fez a gente para fazer filho. E assim, como a gente foi feito, não foi feito para comer 5, 6 refeições no dia, a gente foi feito para comer 2, se alimentar quando tem fome, igual eram os nossos ancestrais. A Aham. ideia é que se passasse muito tempo sem se alimentar, a mulher tem de onde tirar energia, ela tem de onde tirar, né? Exatamente. Então, É por isso isso que a aí. gente estoca gordura com tanta facilidade. Não, Mulheres e é estocam isso gordura aí. com facilidade. Olha, aqui Dr. Robert Sives, que eu sou super fã dele, do perfil Carb Addiction Doc, eu fiz aula com ele no curso novos, né? E ele fala uma coisa muito interessante, ele fala, o carboidrato, ele só serve para estocar gordura. A função do carboidrato é ser sua reserva de gordura para quando você ficar 3 dias sem achar um bicho para você caçar, e você ter aquela reserva ali, beleza, você comeu, você conseguiu achar lá uma mandioca, algum tubérculo, porque você morava, né, perto da linha do Equador, que tinha mais verduras, né? Porque perto dos polos não tinha. Então, o que acontece? É para isso que serve, porque até a produção de ATP da glicose é inferior à produção de ATP da energia gordura. É Até isso. tudo pior. É tudo Tudo pior, pior, né? gente. É uma energia de dia, é uma energia de emergência. A nossa energia principal é da gordura. Gente, eu comi bacon de lanche hoje. Meu lanche, eu não sou de lanchar, mas Ai, hoje eu tudo de bom, né? então, assim, é como gordura, gente. Eu como abacate, eu como manteiga com ovo de manhã, eu coloco nata no meu café. Ô, E Fernanda, não mas foi bom você é falar que o carboidrato é uma energia de emergência, porque aí tem muita gente que questiona assim, muito paciente, muito seguidor questiona assim, mas por que que quando eu tento cortar eu tenho fraqueza? Gente, aí é outros 500. Porque olha só, a célula que é adaptada a receber carboidrato, ela vai ter que se readaptar. Então, exatamente. dentro da célula, a gente tem enzimas para captar os diferentes nutrientes. Se você é uma pessoa que come carboidrato o dia inteiro, essa célula está ali sedenta por carboidrato. E aí também a gente tem a questão da insulina tá alta, né? Você já está tendo uma resistência à insulina, você quer o quê? Isso, Carboidrato para dentro, carboidrato para dentro. isso, A partir do momento que a gente tira, a gente vai fazer uma limpeza disso, é lógico que vai ter um processo de adaptação. A sua célula vai ter que se readaptar. Sabe o que eu faço uma comparação muito legal para os pacientes entenderem? É igual quando você nunca bebeu nada de bebida alcoólica. Aí você toma um copo de cerveja, a sua célula não tem receptor para álcool, enzima é, para álcool. Aí isso você, mesmo. com um copo de cerveja, já tá vendo estrelinha. Aí É, você começa a insistir. Na segunda semana você toma é, doida. Daqui a pouco você está tomando um engradado de cerveja. Por quê? Porque a sua célula se adaptou, ela foi aumentando as enzimas receptoras para álcool. é, A é, mesma coisa acontece quando a gente vai mudar de uma dieta rica em carboidrato para uma dieta de baixo carboidrato. E como ela é uma dieta que vai eliminar muito líquido, você desidrata, você pode começar a eliminar sódio, potássio, magnésio, que são isso, importantes nesse processo. E aí a isso. alimentação, gente, orientada é importante por conta disso, porque a gente vai ter que repor esses alimentos para que você não tenha os efeitos colaterais, a chamada gripe low carb, Gripe cetogênica, na adaptação. Mas a isso. gente já fugiu total do nosso assunto, né? O nosso assunto é da gordura. Porque, Então, vamos lá. porque a gente Uma vai coisa fluindo. interessante da gordura, uma coisa interessante. Por que também que as pessoas têm mais esse período de adaptação aí, metabólico, né? Você está trocando combustível, está deixando de usar a glicose e passando a usar a gordura. Então, você vai fazer uma via lipídica aí para o seu gasto energético. São enzimas que você não tem, que você vai desenvolver e tal.
E você perde sal, e você tem que repor o sal, repor o mineral, ok? É uma semaninha de adaptação, é só você ter um pouco de orientação, não é nada do planeta. Agora, tem uma coisa que as pessoas estão fazendo elas ficarem mais dependentes da glicose como fonte de energia, que é usar a gordura errada. As pessoas trocaram as gorduras naturais, a manteiga, a gordura do animal, o óleo de um óleo de coco de qualidade, o azeite, o óleo vegetal refinado de grão. O que acontece com esses Sim. óleos? Eles se oxidam. Às vezes você compra lá, tá novinho, acabou de sair da fábrica. Não é que você comprou um óleo velho, você comprou um óleo novinho, tá? E você comeu aquilo oxida dentro de você, gerada energia, e a mitocôndria não tem o que fazer com aquilo, porque aquele negócio chegou oxidado lá. Então, aí a mitocôndria não consegue gerar energia desse óleo vagabundo, você comeu e vai ser obrigado a pegar da glicose. Então, isso aumenta a resistência à insulina. Então, sempre que você vai Muito aumentar a bem, resistência à muito insulina, bem. você está ficando mais viciado no açúcar. Aí você fica mais dependente do açúcar, sente mais vontade de comer coisa com carboidrato e só piora a sua situação. Por causa dessa Exatamente. Muito bem colocado. Porque, gente, a partir do momento que se criou o medo da gordura, principalmente a gordura saturada, né? Ai, não se pode comer a gordura animal porque é a pior gordura para a saúde. As pessoas trocaram isso por gordura vegetal. E aí entrou a margarina, né? As margarinas caríssimas que eu já vi paciente. Eu já passei também para paciente isso. Ah, você compra tal margarina, sabe, né? Então, assim, as margarinas horrorosas, sabe? E fora um outro detalhe, aqui no Brasil é permitido muita coisa, Fernanda. Por exemplo, os nossos óleos vegetais no mercado são praticamente todos transgênicos. Todos transgênicos, tá? Então, assim, a gente não está falando nem de algo mais ou menos, nós estamos falando de algo péssimo. E que as pessoas não têm noção do que elas estão fazendo. Ai, gente, mas que neurose também ficar com coisa com óleo. Gente, vocês não têm noção. Não é engordar, não estamos falando aqui de estética, não estamos falando de engordar, não estamos falando de saúde. A gente está falando de viver. E sabe o que Câncer, acontece, Fernanda? Sabe o que eu já percebi? As pessoas, elas estão achando que ter dor de cabeça todo dia é normal. Elas acham que hipertensão e diabetes é para todo mundo no final da vida. As pessoas estão achando que sentir dor nas articulações é normal, é cansaço, é muito tempo. Gente, vida plena é vida que você acorda bem e vai dormir bem. e tem energia, gente. Sabe, tem Energia. disposição e não tem É isso, sono depois do almoço que quer isso e não tem mesmo. mau humor, sabe? É viver em plenitude. A gente está falando É isso. disso. É É isso isso. que a gente está querendo que vocês busquem com uma mudança alimentar. E a É isso. falta da gordura que a gente quer dizer para vocês tem alto, mas é muita relação com tudo isso que a gente está falando. Gente, gordura e colesterol é importantíssimo para processos metabólicos importantíssimos. Então, quando vocês tiram a gordura natural, gordura boa, e troca isso por carboidrato refinado e gordura vegetal, vocês estão afundando com a saúde de vocês. Só lembrando que o leite materno tem gordura saturada, tá, gente? Isso aí, muito bem lembrado, muito bem lembrado. Então, gente, olha, hormônios precisam de colesterol, hormônios precisam de gordura. E os hormônios, gente, eles são relacionados a tudo na nossa vida, a fome, a estresse, a ansiedade, testosterona baixa, tá? Essa falta de libido, falta de disposição, atrapalha tudo. Então, se você tem um processo hormonal todo danificado, você vai viver com algum problema. E aí, muitas pessoas estão aí culpando, Fernanda, depressão só por coisas externas. E não estão entendendo que a relação é muito maior com Gente, essa questão hormonal. olha, eu não sei se é um doutor que diz que as cetonas são o quarto macronutriente que estão escassos na nossa dieta, né, desse mundo que a gente vive hoje. Quando você conta com por isso que eu gostei da Nara, que a Nara falou exatamente o que eu penso, né? Quando você conta com esse macronutriente, que é a cetona, vocês não têm ideia na psique o que isso representa, gente. Aí você começa a entender que esse é o normal. Tudo bem que você não precisa viver o tempo todo em cetonas, né, em cetose, mas você ter, pelo menos assim, de forma frequente, a cetose, por exemplo, na minha infância, eu vivi essa cetose com frequência, porque eu era uma criança, graças a Deus, a minha mãe não deixava eu comer, fazer lanchinho. Eu ia do almoço até o jantar. Eu chegava no jantar morrendo de fome, porque ela não deixava eu lanchar. Então, eu lembro de eu ficar horas, assim, o dia inteiro brincando, de boa. Por quê? Porque
eu não tinha essa coisa de comer toda hora. Eu era uma criança que vivia em cetose. E hoje em dia as mães ficam de 1 em 1 hora. Você já comeu, meu filho? Você quer comer, meu filho? Empurra a comida para as crianças. Disso, gente. Aí quando você passa a viver sob cetona, você começa a entender o que é a plenitude do ser humano. E como é que o ser humano está negligenciando todo o potencial que ele tem de energia e de saúde porque ele está fazendo escolhas erradas na alimentação, né? Essa questão de perguntar aí, qualquer óleo é ruim? Gente, óleos vegetais, quais óleos vegetais podem sofrer aquecimento sem causar dano à saúde, né? O azeite, principalmente se não for extra virgem, tá? Porque ele aguenta maior aquecimento. O óleo de abacate, o óleo de gergelim e o óleo de coco. Só que eles perdem os benefícios quando esquentam. Então, tipo assim, a gente prioriza, pelo menos eu aqui na cidade onde eu tô, a cidade pequena, eu priorizo sempre a gordura animal. Então, usa a gordura do porco, sabe? Usa a gordura do frango, usa a gordura animal, que a gente vai ter um resultado bem legal em relação à saúde, a reflexo na saúde, porque eu vejo pessoal comprando aí, quem não tem aqui, a questão financeira é uma coisa importante. As pessoas às vezes estão comprando óleos de coco caríssimos para cozinhar, porque, gente, não precisa, disso. Compra lá o toicinho, lá, a barriga do porco, leva para casa e faz a sua gordura, né? Você vai ter lá uma gordura limpinha, que você tem certeza de que tá, né? Não tem aditivo nenhum. Então é disso que a gente está falando, de manter uma alimentação, comida de verdade, bem natural mesmo. Eu queria que as pessoas tivessem um pouco mais de pulga atrás da orelha para ver quem que está mentindo para vocês. Vou falar uma coisa para vocês. Esse droga desse óleo de canola que vende no supermercado chama Canadian Oil, não sei o que lá. Canadian Oil, acho que é isso, né? Canadian Oil, não sei o que lá. Um óleo feito de uma planta que chama colza, que eles usavam essa porcaria para lubrificar a máquina. Aí, como estavam sobrando lá, uma produção que sobrou, porque a pessoa que comprava deixou de comprar, mudou de fornecedor, sobrou uma produção. O que nós vamos fazer com esse negócio aqui? Vamos tentar. Fizeram uma artimanha lá, tiraram o cheiro, que o negócio era super fedorento, e passaram a vender para a indústria alimentícia. Agora, olha bem. Comprar isso achando que isso é saudável, gente. Se liga, gente. Vai dar um Google lá. Não acredita em mim, na Nara, não. Vai atrás da informação, que vocês vão começar a ver quem está mentindo para vocês. Tem um jogo da indústria aí que está levando, que está na capa das revistas, que está no programa daquela TV, tem uma audiência enorme, e que está mentindo para você. Então, vocês começam a entender que a gente mentem para você no tratamento da diabetes, mandando diabético comer grão e cultura, você tem a prova de que isso é mentira. Você tem organizações de diabetes no Canadá, nos Estados Unidos, em vários países que já referendaram a low carb como tratamento correto para diabetes. Não, esse Canadá acabou de fazer isso, né? Tem vários países. Eu fico impressionada ainda com os países que não conseguiram enxergar isso, né? Porque, gente, não tem discussão, não tem como discutir com evidência, não tem como discutir com ciência, com clínica. Nós não estamos falando de papel, só de estudo feito com rato, não estamos falando de gente, de pessoas. Eu já consegui, Fernanda, reverter o diabetes em pacientes meus, tá? Que, é claro, a gente ainda está num processo de limpeza ainda desse pâncreas, ele ainda está lesionado, não é uma coisa da noite para o dia. Mas a gente está falando, gente, você sabe o que é libertação, gente? Você sair de insulina, você sair de 3 medicações por dia, insulina manhã, tarde, noite, fora as insulinas de rápida absorção. Nós estamos falando de liberdade, de comer comida de verdade, se alimentar com prazer, sem sentir fome. Porque, gente, quem come carboidrato e começa a ter resistência à insulina tem fome o dia inteiro, nada acessa. E a pessoa troca o alimento nutritivo e denso por um carboidrato. E ela chega à noite com uma fome que ela quer devorar o mundo. Ela come sal, come doce, come doce, come sal e não resolve. Por quê? O corpo ele quer nutriente, mas você não deu. Você não nutriu ele hora nenhuma. Não dá proteína e a gordura para ele, ficou esperando. Aí vai começar a cair cabelo. A pele vai ficar péssima, vão começar a vir as alergias, vão começar até a desenvolver outros problemas, que quem assistiu a live da Janaína, e aí tem outros problemas, começam as doenças autoimunes, com a quantidade de carboidrato, de grão, de uma troçaiada danada que você está jogando para dentro, e aí o negócio só vai se agravando, né? Eu vi uma pergunta aí, o pessoal falando, mas comecei low carb, o cabelo começou a cair. Gente, a Fernanda tem um vídeo, é esse vídeo que eu tô falando pra vocês vão lá no YouTube assistir, porque ela tem um vídeo muito bacana falando sobre isso.
Mas é muito fácil explicar para vocês. Gente, é uma adaptação. Qualquer mudança alimentar, se você sai de low carb para comer carboidrato agora, você também vai sofrer algum dano. Porque, na verdade, Mas vai gente, é sofrer uma mais. mudança. Muito mais, né? Você vai estragar tudo. Mas você sempre vai ter algum efeito colateral na mudança e numa adaptação. Principalmente se você é uma pessoa que come muito carboidrato e vai limpar, É. tá? Então, Isso aí, isso quando você pode emagrece acontecer. muito depressa, vamos supor, uma pessoa que tem lá 120 quilos, aí ela no começo ela muda para low carb, é muito rápido o emagrecimento. Aí quando você emagrece muito rápido, realmente é um choque para o organismo. Isso faz realmente cair cabelo. Ou então quando a pessoa faz uma dieta muito hipocalórica, né? Ainda mais assim, a gente Exatamente. às vezes derruba muito a fome. Aí a mulher, assim, a mulher fica louca para emagrecer. Qualquer quedinha no apetite, ela já empolga e fica sem comer, entendeu? Foi bom Aí você começa a falar nisso, engordar, que a gente já vai entrar falando aqui de contar caloria, vamos falar tá? nisso. Boa, bora lá. Vamos falar de contar caloria, porque as pessoas têm essa coisa na cabeça, né, Fernanda, de que tem que contar caloria É, e fazer hipocalórica sempre pois para é, emagrecer. gente, o negócio é o seguinte, eu tenho um vídeo no meu YouTube, depois tem o link lá na Linktree do meu IG no Instagram, tem lá, canal no YouTube, tem um vídeo lá que chama assim, balanço calórico versus teste da insulina. Parece um negócio complicado, mas é assim, gente, esse modelo tradicional que as pessoas trabalham de emagrecer contando caloria, comendo um pouquinho por dia, várias vezes por dia, não sei o quê, esse modelo é um modelo burro, desculpa, tá, gente, eu sou um pouco desbocada, mas ele é um modelo burro, por quê? Porque ele corta todos os macronutrientes iguais. A proteína, que é essencial, a gordura, que é essencial, o carboidrato, que não é essencial, ele corta tudo igual. Aí o que acontece? O carboidrato, ele aumenta a grelina, ele aumenta a sua fome. Aí você continua com fome e você não tem nutriente. O que acontece nesse pouco tempo? Você vai estar desesperado de fome e vai sair comendo até o pé da sua cadeira. O que acontece? Porque é uma dieta feita para dar errado, né? Por isso que não Então, dá, não consegue sustentar. As pessoas não conseguem sustentar por muito tempo. Porque não tem como, gente. Você passa fome. Você faz uma dieta nesse nível aí, a dieta tradicional, que é essa dos 3 biscoitinhos de manhã integral, com uma frutinha no meio do dia, com 2 colherinhas de sopa de arroz. Gente, você fica com fome o dia todo. Você coloca até na sua cabeça que você tem que fazer, mas você fica com fome. E você chega no final do dia querendo atacar tudo. Se é alguém uma comeu dieta um negócio do seu lado, você quer arrancar da mão do sujeito. Isso não é vida, exatamente. não. E não é vida, não. E o pior, e não dá resultado. Porque você Não dá. continua com a insulina alta, porque você vai comer o dia inteiro, né? De manhã, aí tem o lanchinho da manhã. Aí a sua insulina aqui, ó, o dedinho aqui, a insulina subindo, ó. Café da manhã, o lanche, o almoço, o lanchinho da tarde, o outro lanchinho da tarde, o jantar, ela tá até aqui, já foi embora, já aí tem a ceia, né? Aí o que acontece? A sua insulina não cai nunca. Aí o que acontece? A sua E insulina ela não tá cai querendo nunca, carboidrato. Porque ela quer carboidrato. A insulina, gente, o papel dela é pegar o carboidrato e transportar para dentro da célula. Você imagina, ela tá alta. O que ela quer? Carboidrato. Uai, ela quer é, fazer a função dela. Então, o seu corpo, o seu cérebro tá pedindo pra você comer carboidrato, mas na verdade você não tá nutrindo o corpo. Você tá se alimentando e alimentando a sua insulina, vai mas a encher da nutrição tá indo barriga, embora. indo Então é por embora. isso que muitas mulheres, principalmente mulher, tá? Principalmente mulher, quando sai de uma dieta cheia de carboidrato e entra no low carb, tem queda de cabelo sim, tem unha quebradiça sim. Sabe por quê? Você tá cheio de deficiência de vitamina. Não é só uma questão de mudança. Você tá vindo de uma deficiência de vitamina. Você começa o dia comendo pão Intestino. francês com margarina e leite com Nescau. Você não botou nutriente nenhum para dentro. Então, seu corpo está sedento por nutriente. E aí você entra fazendo uma dieta densa, nutritiva, mas a deficiência já existia. O corpo. E outra coisa, Fernanda, muitas das vezes o intestino não é bom. E a gente Isso que sabe você que falou, tá destruído, destruído. aonde acontece a absorção de vitaminas e minerais? No É, intestino. exatamente, está Se você destruído. começa a dieta já com o intestino destruído, gente, possivelmente vamos ter que fazer uma recuperação disso tudo. É um É, tratamento, é uma recuperação. Por isso que a cetogênica limpa. Ela não, é limpa. maravilhoso, gente. Nossa Ela Senhora, limpa. maravilhoso. É, Perguntaram pra gente aí a diferença da low carb para a cetogênica. Gente, a low carb é até 130 gramas de carboidrato, tá? E aí frisa-se carboidratos que tenham uma carga glicêmica ou índice glicêmico menor, apesar de ter pessoas que conseguem fazer low carb comendo banana, por exemplo, mas isso é individual de cada um, o tipo de ai, exercício físico, que tipo de vida leva, é todo um contexto, tá? A gente não tá falando aqui que é a neurose, não, a gente tá falando que existe casos e casos, tá? A gente tá falando de pessoas aqui, cada um com a sua individualidade, e nós estamos falando que quem experimenta essa vida
de ficar sem esses carboidratos de alta carga e de alto índice, muitas das vezes não quer voltar a comer pelo benefício, pela vida que se Bem vive. fácil, bem E a fácil. cetogênica, gente, é baixíssimo carboidrato. É baixinho, é very low carb, né? É a very É, low carb. é no máximo 20 gramas. Aí tem autores até que falam coisa de 15 gramas, mas é 5% da sua dieta de carboidrato. É coisa muito baixinha. E aí você fica em É. cetose mesmo, seu corpo está gastando gordura como energia. E, gente, um detalhe. Muita gente fala assim, o cérebro precisa de glicose, que é um dos mitos, né? O cérebro precisa de Ah, glicose. gente. Gente, Não, deixa eu só, só antes de entrar nesse, 25... Ah, pode falar, pode falar. não, só para completar aqui, uma coisa que eu lembrei de uma pesquisa, de um gráfico que o Jason Fung. Jason Fung é um médico que todo mundo conhece, né? Que usa muita estratégia do jejum intermitente para emagrecer. E ele fala da questão da insulina estar baixa para você poder acessar os depósitos de gordura. Quando você baixa a sua insulina, você consegue usar a sua gordura estocada, né? A gordurinha da barriga, como fonte de energia. Beleza. Então, o que acontece? Como na low carb a gente tem acesso VIP a essa gordurinha estocada, você nunca fica sem energia. Então, quando você fica sem comer, você vai lá tá usando a gordurinha, né? O que acontece com essa dieta tradicional de contar calorias, a hipocalórica? Você não acessa esse depósito, porque ele está trancado com chave, porque isso não está Não, alto. não Você come vai. bem com queijo polenguinho, né? Então, essa gordura está trancada lá, o seu organismo precisa de energia, vai buscar na gordurinha? Não, vai buscar no seu músculo. Aí você perde massa magra na sua dieta, porque você não consegue acessar essa gordura. E você fica morrendo de fome. Tem um gráfico do Jason Fung que mostra que nessas dietas tradicionais, até um ano depois de ter acabado a dieta, a grelina, que é o hormônio da fome, ainda está alta. Porque a pessoa fica um ano depois de acabar a dieta descontrolada de fome. Por quê? Por causa disso, porque ela não acessou esse tempo todo onde estava a energia dela, que são os depósitos de gordura. Então, gente, por isso que eu falo, é uma dieta burra, essa dieta da pirâmide. Porque você tranca essa gordura, que é onde você precisa queimar, você tranca, você fica mantendo a sua insulina alta o dia inteiro, você começa a criar uma fome compulsiva e chega a procurar Nara no consultório dela falando que está com compulsão. Essa pessoa tem compulsão Não. mesmo, Nara? E ainda me fala assim, não consigo abandonar o pão. Não consigo abandonar o arroz e feijão. Gente, você não vai conseguir porque você está viciado. Você não vai conseguir porque você está botando É grelina lá em vício. cima, sabe? Ativando dopamina e serotonina. Você está hiperativando seu córtex pré-frontal, deixando seu organismo Total. louco, sabe? Deixando o organismo louco. E aí você está desenvolvendo. Você pode até estar compulsivo, sim. Mas não é esse Ficou. compulsivo louco de procurar psiquiatra, às vezes, muitas das vezes não é. Não, Essa compulsão é você que criou com o descontrole hormonal que você fez. é isso Então eu aí. vejo muita gente correndo para psiquiatra, correndo para psicólogo, porque eu estou com compulsão, acho que tem que me tratar. Tá, mas eu acho que primeiro você tinha que tentar tratar com a dieta certa. É Porque isso. só isso pode resolver e basta. Não vai precisar se enfiar num monte de medicação. É isso mesmo. E é por isso que é usada como ferramenta para tratar a compulsão. E você vai tratar a parte fisiológica, depois você vai tratar a cabeça, mas aí você não conversa, uma coisa mais fácil, porque o principal, 80%, você já fez, que é tirar o bode da sala, né? Você tirou o bode da sala. Exatamente. Aí vamos falar agora do E, outro. Não gente, falta. então, porque eu quero reservar os últimos minutos aí pra gente, para você falar da questão do comer de tudo, né? Pode, eu quero deixar essa parte para você finalizar. Mas antes disso, gente, que é muito interessante falar, que muita gente fala assim, ai, mas se eu tirei carboidrato, se eu tirar vai ter falta de energia, e aí como é que eu vou me concentrar? Gente, o nosso cérebro ele prefere os corpos cetônicos. É Só isso. 25% do nosso cérebro precisa de glicose. E esses 25% o fígado produz. Produz tudo. Agora, ele vive muito melhor e atua muito melhor em concentração, em disposição, quando está usando corpos cetônicos. E para você usar corpos cetônicos, você tem que estar usando gordura como fonte de energia, não carboidrato. Então, eu costumo falar com o meu pessoal assim, eu vou fazer um concurso. O que eu levo para comer? Eu nada. Nada. Tenta ir fazer um concurso, né? Porque se você for em jejum fazer esse concurso, você vai fazer, você vai ter que... Agora, me come um pedaço de chocolate no meio da prova e vê o que vai acontecer. Ferrou. 10 minutos depois você tá com sono, você tá arriado, você não concentra mais nada, acabou, já foi, já era. Pá, montanha-russa. Então, gente, assim, é uma questão, o que nós estamos falando aqui pode parecer loucura para muita gente que não está acostumada, mas nós estamos falando de vivência, é uma coisa que eu vivo, é uma coisa que a Fernanda vive, nós não estamos falando de
só do que a gente estudou, não. Nós Só estamos falando que a gente pesquisa, não. pratica. A gente vive isso, tá? E eu vou falar para vocês, olha, uma experiência, o pessoal acha que às vezes eu sou aqui na minha região, mas ela fala, será que eu vivo tudo que eu tô falando para vocês? O meu marido hoje, Fernanda, ele tá fazendo tratamento com a doutora Janaína, dentro da estratégia dele, ele faz jejum de 24, ele faz carnívoro, ele faz keto. É uma mistura de estratégias, mas assim, é libertador. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque eu quero dizer que não sou só eu que vivo dentro da minha casa, não. Meu marido vive essas estratégias, sabe? Eu também. Os meus filhos comem fruta sim, comem raiz sim, eles comem comida de verdade, outros só comem quando tem fome. Eu não empurro comida para dentro de criança, sabe? Então estamos falando de coisas que a gente vive, não estamos falando de nada que a gente está inventando, não. Além de ter base científica, a gente colocou em prática nas nossas vidas para depois falar isso para os outros, sabe? Para falar que funciona. Que eu acho que é isso que é o bacana. Então, gente, eu posso dizer com todas as palavras. Toda a minha família sabe, quem me conhece sabe, eu era um outro ser quando eu comia carboidrato. Primeiro que meu metabolismo é acelerado, eu comia pra caramba. Eu comia pratada de comida, de repetir arroz e feijão. E eu não tinha concentração, eu não conseguia aprender direito. Eu tinha um sono excessivo, sabe? Uma dificuldade de concentrar. Hoje, gente, eu sou um outro ser. E quando eu quero concentração, é em jejum que eu fico. Quando eu quero me focar em alguma coisa, é jejum, porque eu estou usando ali o corpo cetônico, usar todo vapor. É bom demais. É bom demais, gente. Não é, Fernanda? Você que vive isso. É fantástico, gente. É uma energia, é um negócio assim, engraçado, que quando a gente pega alguma gripe, algum vírus, a gente custa perceber, porque a gente sente assim, um negocinho no nariz, dá um pouquinho assim de moleza, aí dura assim, tipo, nem 48 horas. Não dura, não dura, não. Eu acho que eu fiquei gripado, mas assim, É sensacional. É muito bom, é muito sensacional isso. nossa senhora, é impressionante, gente, é impressionante. E assim, o cérebro tem um sistema de push and pull, que é o sistema seguinte, ele puxa a glicose, tem que ir até a glicose para poder pegar energia, mas a cetona se oferece para o cérebro. Então, a prova que a gente tem que você não precisa de comer carboidrato para funcionar bem o cérebro, o diabético tipo 1, quando ele faz uma estratégia de baixo carboidrato, a vida dele é baixo carboidrato, às vezes ele tem uma hipoglicemia, porque ele não tem insulina nenhuma, ele é tipo 1, aí ele tem lá 55 de glicemia, e ele vê que ele precisa comer alguma coisa, porque ele está com 55, mas ele consegue até a geladeira, consegue preparar o negócio para ele comer, ele não desmaia, porque ele tem o segundo combustível. Né? O diabético tipo 1, que não tem o segundo combustível, numa hora dessa, ele desmaia, tem uma crise. Então, essa é a prova que a gente consegue manter estabilidade mental com o segundo combustível, que são os corpos cetônicos, né? Perfeito. Fernanda, a gente não vai conseguir falar nem metade do que a gente queria falar, mas eu queria que você... Nós vamos fazer mais, tá, gente? Vocês vão ficar por dentro aí. Inclusive, falando de diabetes tipo 1, na terça-feira que vem eu vou estar conversando aqui com esqueci o nome dela, a mãe do Rafael, do Meu Mundo Rafael. Esqueci o nome dela agora. É a Carol. Carol. Do Meu Doce Rafael. Isso. Ela vai estar conversando. Ela vai estar conversando comigo aqui, falando do diabetes tipo 1, que vai ser bem bacana. Mas, Nossa, Fernanda, eu e Fernanda vamos em breve divulgar a nossa próxima live para a gente poder terminar esse assunto. Mas eu quero que você encerre, Fernanda, falando sobre o poder comer de tudo que pode. Com moderação, tudo pode. É o negócio seguinte, gente. A cada vez que você põe uma coisa na boca, você está criando uma situação para logo depois. Então, se você pensa assim, mas eu não vou abrir mão do pão, né? Pão é lindo, pão que delícia e tal. Aí você comeu um pão, você comeu lá de manhã um copo de suco de laranja, que ficou próximo, suco de fruta, hein? Um copo de suco de laranja cheio de frutose, comeu seu pãozinho de manhã, seu misto quente aqui em Portugal, tosta. E você foi lá, almoçou arroz, feijão, almoçou batata, almoçou macarrão. O que aconteceu? Você criou uma situação para chegar às 4 da tarde, você está morrendo de fome. E vai chegar à noite, você vai avançar no pacote de bolacha recheada, porque vai te dar fome de doce. Por quê? Porque a sua glicemia vai estar lá embaixo e vai te estar o tempo todo te puxando a comer mais carboidrato para você recuperar rapidamente aquela energia ali. Isso é instintivo. É um instinto. Então, a cada decisão que você faz de comer alguma coisa com moderação, aquela moderação sua está te colocando numa cilada. Porque você vai ter dificuldade depois em falar não. Agora, se você escolhe uma alimentação de baixo carboidrato, vai criando uma situação para chegar daqui a 4, 5 horas, você está com uma fome cada vez menor, até chegar ao ponto que você não vai lembrar de comer até a hora do jantar. Então, é para facilitar a sua vida que a gente faz isso. Não é porque eu vou sofrer de ficar sem o meu pão. Não. A gente abre mão de comer de tudo
Porque a gente não sai usando todos os venenos que tem na rua aí para nossa saúde. Eu não saio me intoxicando, não tomo todo dia bebida alcoólica, não vou usar droga, não vou passar coisa química aqui na minha pele para ver se dá certo, se não vai descamar, né? Soda cáustica. Porque é isso que as pessoas estão fazendo, elas estão se envenenando de tudo um pouco, criando uma situação crônica, colocando casca de banana, assim, várias cascas de banana ao longo do dia dela para ela escorregar em todas, cair, né? E se machucar no chão, porque elas não entendem. E cada vez que você come essas coisas, você está criando outro problema para você ali, ó, no curto prazo. Não estou falando que você vai ficar diabético, não, porque você vai. Não estou falando isso, não. Eu Estou falando também que vai falo criar um isso. problema. Eu falo, eu não Daqui jogo a praga 3 não, mas horas, vai. vai, né? Mas você está criando um problema, daqui a 3 horas você vai ter uma fome avassaladora. Porque o carboidrato, gente, ele aumenta a grelina, ele explode a grelina. Isso não é porque a gente quer que você sofra, não vou comer isso para não engordar. Não é engordar. Claro, metabolicamente você vai corrigir a sua insulina, né? Isso vai te deixar se acessar os depósitos de gordura, mas não é só por isso que a insulina é alva da fome, gente. Vocês estão comendo uma comida que aumenta a sua fome, não dá nutriente, porque a compulsão funciona pela falta de nutriente também. Então você não está dando a nutrição, está comendo uma comida que só serve para dar fome. O que você come agora define a sua fome daqui a algumas horas. Então, qual que vai ser a sua escolha? A escolha inteligente, pensando daqui a 3 horas, ou a escolha de aliviar ali um desespero na hora que você não consegue se controlar? E Quem está sabe o que, mandando é você ou é a Fernanda? comida? Sabe o que é interessante a gente falar nisso? Que eu vejo muito relato de consultório assim. Ai, mas eu não consigo resistir. No trabalho me ofereceram. Ou fui na casa da minha mãe e não resisti. Gente, eu costumo fazer uma comparação com os meus pacientes seguinte. Se você tiver numa mesa onde todos estão bebendo bebida alcoólica, já estão trêbados, e você não está bebendo, o errado é você para todo mundo. Se você está dentro de uma boca de fumo, todo mundo usando droga, você não está usando, ali naquele ambiente o estranho é você. Então, se você estiver em qualquer ambiente em que você quer fazer o melhor por você e as outras pessoas não, as pessoas vão ficar assim: ai, você tá neurótica, ai, pelo amor, ou come só hoje, amanhã você volta para dieta. Só que nós não estamos falando de dieta, nós estamos falando de estilo de vida, nós estamos falando de buscar saúde. Isso que a Fernanda está falando é você tá atacando toda hora pico de insulina e não dá jeito, é fome o tempo todo e é criando resistência à insulina que vai te deixar diabético no futuro. Pode ser a curto, médio ou longo prazo, mas vai ficar. Vai ter esteatose hepática, vai ter hipertensão, e aí vai vir problema renal, e aí vai vir problema de articulação, de osso, você vai perder massa óssea, massa muscular, você vai virar um caos, que é o que nós estamos vendo hoje na saúde da população, é isso que as pessoas estão vivendo. É isso que as pessoas estão vivendo. Todo mundo, né? Depois dos 40, a gente não está sobrando ninguém, só quem está na low carb. Né? É tão libertador, né? É bom Graças a demais. Deus. Gente, nós não Graças estamos a aqui Deus. falando, presta atenção. É claro que existe casos e casos, tá? Quando a pessoa já está doente, ela já se lesionou, já houve muita lesão. Aí, de repente, a gente vai precisar realmente manter uma estratégia limpa por muito tempo. Mas não estou falando que você nunca mais vai comer nada. Você nunca mais vai no aniversário. Que você não. Não, gente. Se você... Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando. Isso daí são exceções, coisas esporádicas. E uma decisão que você vai fazer é a seguinte: vale a pena? Porque eu, Fernanda, boto no meu balanço assim. Às vezes você está no aniversário, tem bolo. Eu sempre gostei de bolo a minha vida toda, que minha mãe botou açúcar na minha mamadeira. Então eu falo é uma dependência química, né, da Sério? infância. É. Aqui é normal isso. Mamadeira vai mucilon, farinha de arroz e ainda vai açúcar, tá, minha filha? Você pensa bem o que eu já vivi na vida. Mas tudo bem. Agora, quando eu olho para o alimento que eu sei que eu não devo, porque eu não uso a palavra não posso, porque eu posso o que eu quiser, mas eu não devo, tá? Não Quando eu quero, olho para o não alimento, quero. quando eu olho para o alimento que eu não devo, eu falo assim, gente, É, vale a pena? Eu vou ter vale a dor de pena. cabeça, vou ficar mal, vou ficar com uma sensação depois de ressaca. Vou ficar com uma distensão abdominal horrorosa. E se eu não tiver diarreia? Ai, não vale a pena não. Vou comer um negócio. É por isso que o foco nosso às vezes acaba sendo muito na carne. Porque, gente, é um alimento altamente nutritivo, denso, sabe? Aí você vai lá e come um pedação de carne. Olha, não tem. Depois que isso vira hábito, gente, que você começa a ter resposta do seu corpo, você quer isso cada vez É, mais. você não E quer você mais outra vida. não quer, não quer. Digo que em casa, outro dia eu comprei um saco de vegetais variados para saltear, que já vinha pronto e vinha mais cenoura que o normal. A gente não come muita cenoura, né? Meu marido reclamou, não comeu não. Não é cenoura, não.
Tem que dar açúcar. Seu marido também tá top no negócio, né? Ele é terrível. Esse monte de vegetal aqui tem muito carboidrato. E, Fernanda, é planta, Fernanda, é folha. Não, mas tá muito docinho o sabor. Tem carboidrato, tem açúcar. Isso aqui virou açúcar. Não, você não pode comer. Fernanda, eu não sei se você chegou a olhar no meu feed do Instagram, meu marido já perdeu 45 quilos. Eu vi teu marido lá, eu vi, você fez um É. videozinho. Meu marido já 45, eu não chegou a vi. 140 quilos e ele é dono de uma fábrica de sorvete picolé. Então, assim, ele produz tudo isso e é apaixonado. Ai, faz picolé quieto. Né? Então, mas aqui já fizemos a versão e aqui não tem, o povo não paga, não tem público, a Ai, cidade é, aí. é pequena mesmo, sabe? Mas a gente É, tá fazendo, a gente faz para ele, em casa a gente faz, em menor quantidade, claro. né? Mas ele chegou a ter, ele teve um momento de, vamos falar, de recaída, mas foi um problema hormonal muito sério, que ele Tá. chegou a ter um reganho de peso. E aí foi Tadinho. outra questão, porque ele estava tratando tireoide sem ter problema de tireoide. É uma questão mais profunda, tá? Mas não Sei. vou entrar nesses detalhes. E aí agora, graças a Deus, tá tudo dando certo. Tá ele falando com a gente, é sorvete É, cabuloso. não é? É. E aí ele agora tá em tratamento de novo, né? Como eu te falei com a doutora Janaína, tá sendo um sucesso, sucesso. Então, Ah, assim, então já é é libertador, demais, gente. gente. É Ai, libertador, é é bom demais. demais. A pessoa vive Ui, outra vida, né? É bom ui. demais. É uma Fernanda, vamos fazer energia o aí. seguinte: como a gente Ah, não conseguiu falar tudo, vamos fazer o seguinte: tá, eu vou postar mais tarde uma foto ou uma imagem que for, pedindo para as pessoas darem o feedback, porque a gente não conseguiu responder todas as perguntas também. Então, todo tá, mundo que a gente não conseguiu responder pergunta ou que quer que a gente aprofunde mais, dê o seu feedback na foto que eu vou postar, a Fernanda reposta, e a gente vai querer a tá. opinião de vocês, perguntas, tá? Que vocês querem para a próxima live e a opinião que vocês querem que a gente aprofunde mais, que a gente vai tentar separar isso em assuntos para o nosso Café com Verdade, tá bom? Mas Perfeito. coloque as Eu também. perguntas que a gente não conseguiu responder na foto que a Legal. gente vai postar, para que a gente consiga responder para vocês por direct ou na próxima live a gente responde isso. Boa. Pode Combinado, ser. E eu Fernanda? vou salvar também, vou deixar no meu YouTube e a Nara vai salvar também no seu. Você vai Você salvar, sabe já que o aprendeu a salvar. Instagram, então, mas você sabe que o Instagram não tá me dando opção, pelo menos para mim. Ele não tá me dando opção de salvar com a setinha, ele só tá me dando opção de jogar pro IGTV. Ele me dá a opção ou de. Hã? É por isso que outro dia eu tentei salvar minha live de Então, aniversário e eu não. não tá. Aí vou jogar pro IGTV, mas eu não consegui tirar do IGTV do jeito que você me ensinou. E aí depois você tenta me ajudar, ver se eu consigo tirar do IGTV, porque eu só consigo mandar para lá. Eles Não tá mudaram. Aí salvando. eu nem sei mais como está agora. Tem uns dias que eu não faço Eu live. e Fernanda vamos ficar craque ainda Ah, nessas coisas. mas o Instagram todo dia faz de um jeito, né? Depois começa a mudou, aí muda de novo. Mas eu espero que foi um prazer te receber aqui, tá? A gente Prazer, vai dar tudo certo, porque a gente vai ajudar muito essas pessoas ainda. Que é o com meu objetivo e certeza. é o seu. A gente quer ajudar cada vez mais as pessoas. A gente vai conseguir, tá? A gente É está isso vendo a mesmo. quantidade de pessoas que está aqui interagindo com a gente. Isso é muito bom, é muito gostoso, é Muito bom, realmente. gratificante, né? É verdade, é bom demais. E foi um prazer, tá, Fernanda? Você quer falar alguma coisa aí Prazer pra foi gente meu. finalizar? Então, o prazer foi meu, Nara, que a gente possa fazer essa frente aí. A gente tem a NV aí em Belo Horizonte, a doutora Janaína, tem outros profissionais maravilhosos, né? Então, acho que a gente tem que, não importa o tamanho que a gente é, né? Não importa se você ajudou a pessoa aí, um amigo seu, ajudou a aumentar essa consciência. A gente podendo participar disso, e eu adorei fazer a live com você, foi super bacana, que a gente possa fazer muitas ainda pela frente. Ó, Né? tanto eu quanto Fernanda, nós temos grupo no Instagram. Eu tenho grupo no Instagram, a Fernanda tem grupo e tem canal, tá? É, tá? Depois, tá tudo como Cetogênica Portugal, não tá? O grupo Tá, também? Citogênica Portugal, canal e bate-papo Citogênica Portugal no Telegram. Entra lá Isso que é bem daí. legal. E a Fernanda também tem o YouTube, tá? No meu canal, o meu grupo do Telegram é Nutri Naraline Bolelli Ensina e o canal é Nutricionista Naraline Bolelli, tá? No YouTube. Pronto. Tá A gente bom? Pra acha galera, que pra poder. E eu vou tentar salvar aqui e jogar pra lá, tá? combinado. Beijo, meu Beijo, bem. querida. Boa Tchau, noite, gente. tchau pra todo Obrigada pela mundo. presença. Tchau.